Senhores telespectadores, já todos com certeza compreenderam que estamos a bordo de uma embarcação, precisamente da Lorcha Macau, que está agora aqui ancorada no Tejo, num dos cais da Expo. Este navio foi construído em Macau, nos estaleiros da ilha de Coroana, em 1985, e veio agora a Lisboa porque é com toda a razão que ele figura na exposição. A Lorcha é um navio que nasceu de uma espécie de cruzamento, uma mestiçagem entre a caravela dos navegadores portugueses, portanto o navio do Ocidente, do Atlântico, que vai até aos confins do Pacífico, e o junco chinês, o navio asiático. E é uma mistura dos dois que vem a dar isto, a Lorcha. A Lorcha teve um papel muito importante nas navegações portuguesas, foi aqui que andaram os nossos soldados a dar combate aos piratas nos mares da China, foi em navios exatamente deste tipo que terá navegado o nosso Fernão Mendes Pinto. Portanto, é um resultado da síntese de culturas Oriente-Ocidente, e é por isso que está bem nesta exposição. E é o cenário ideal para eu lhes falar das origens de Macau, da história de Macau. É uma coisa ainda com muita interrogação, cada um diz sua coisa. Eu acho que foi assim quando andávamos na instrução primária, lembram-se os mais, pelo menos os mais velhos, olhem, os do tempo em que ainda se estudava a história de Portugal na instrução primária, estão lembrados, já? Foi há muito tempo, mas aconteceu. Aí diziam que Macau foi dado aos portugueses como prenda por a gente ter ajudado a destruir os navios dos piratas nos mares da China. Devo dizer que isso é uma pura lenda. Isso é uma lenda. Que houve combates, houve com certeza, agora essa história do prémio nunca aconteceu. Outros dizem, não houve prémio nenhum, mas houve um acordo, os mandarins fizeram um acordo com os portugueses, vocês ficam aqui, têm esta cidade, vivem aqui. Também não é verdade, não apareceu e não existe nenhum tratado diplomático pelo qual os mandarins de Pequim tenham autorizado os portugueses a instalar-se no sul da China. Então, o que é que se passou? O que foi-se? Não foi tratado, também não foi conquista, nós nunca conquistámos aquilo. Não foi dado, não foi roubado, não foi emprestado, não foi alugado. O problema é exatamente esse, e esse enigma é um dos problemas mais interessantes da história da expansão portuguesa no mundo. Mais interessantes, e para mim, que sinto orgulho com as coisas da história nacional, das coisas mais ilustres, mais notáveis, mais exemplares na história das relações entre os povos. Macau nasce apenas disto. Os chineses têm uma lei, uma velha lei, que vem é uma lei que tem muitos anos, eles nem sabem já de quando vem. Uma lei muito xenófoba. Vocês sabem o que quer dizer xenófobo? A xenofobia é o horror, é a antipatia pelo estrangeiro. Os chineses tinham a sua cultura, que era, aliás, uma brilhante e elevadíssima cultura, e não queriam nada com os estrangeiros. Entendiam que o estrangeiro podia sempre vir perturbar, macular, empanar o brilho da velha cultura da China. Por isso, estrangeiros longe. Bom, a verdade é que isso aplicava-se, eles nem sequer com o Japão tinham quaisquer relações comerciais. E isto durou milénios, até que os portugueses penetram no Pacífico. Isso aconteceu, a entrada dos portugueses no Pacífico acontece no princípio do século XVI. Sabem que
Afonso de Albuquerque faz a conquista de Malaca. A cidade de Malaca fica num estreito que é a porta do Índico para o Pacífico. É claro, e os portugueses, desde o momento em que estão em Malaca, começam a ver de longe em longe navios no mar, grandes navios, com uma gente esquisita, uns homens muito ativos, pequeninos, ativíssimos, ricos, com os olhos em bico, que eram os chins. Os chins. Fomos os primeiros a avistar os chins. Que diabo, de onde viria aquela gente? Bom, o rei de Portugal, Dom Manuel, em 1512, encarrega um capitão de descobrir de onde vêm os chins, quem são, o que é que fazem. E é assim que os primeiros portugueses, levando exatamente um homem que vai servir de embaixador, o Tomé Pires, chegam à China, cerca de 1520, o Tomé Pires consegue ir até Pequim, propor ao imperador um acordo, vamos-nos lá entender, o Oriente e o Ocidente só têm a ganhar se tiverem relações mais estreitas. Mas é claro que o imperador ou os seus conselheiros desconfiavam. O que é que esta gente quererá? Olhem, o pobre do Tomé Pires nunca mais voltou a Portugal. Não se sabe como morreu. Há quem diga que morreu a apodrecer no fundo de uma prisão. Há quem diga que, apesar de tudo, o imperador ainda lhe deu a liberdade. Não se sabe, não se sabe. O boticário Tomé Pires, o primeiro embaixador da Europa nas partes da China. Bom, e desde essa altura, 520, 30, 40, 50, não é possível estabelecer relações oficiais. Mas os portugueses, apesar disso, vão clandestinamente, vão sem nenhuma acreditação, nenhuma credencial, nenhum direito, mas vão em navios como este, metem-se pelos rios, pelos portos, compram, vendem, traficam, chatina, chamava-se chatinar. O chatim era esse mercador que compra aqui, vende além, e fazem compreender aos chineses e até aos mandarins que com o comércio todos têm a ganhar, todos. É isso que faz com há tentativas de fixação. Os portugueses chegam a ter duas cidades, fundar cidades, vêm umas terras com umas cabanas, com as instalações provisórias, mas são expulsos de uma e de outra, até que finalmente eles instalam-se lá numa península, um sítio chamado Macau. Queria-lhes dizer isto. A primeira vez que aparece escrita a palavra Macau é num documento muito precioso para nós. É um jovem, enfim, que se meteu na companhia de Jesus, é, portanto, um jesuíta que vai a bordo do navio, um jovem que tem a mania de escrever, escreve tudo quanto vê, escreve. Ele chamava-se Fernão Mendes Pinto e é escrito pelo grande Fernão Mendes Pinto, que nós vemos pela primeira vez exatamente no ano de 1555, a palavra Macau. Eu estou convencido, mas é uma ideia minha, que as primeiras referências a Macau e a primeira residência dos portugueses em Macau não é em terra, é no porto de Macau. No porto, nas águas do porto. Os portugueses não, inicialmente, nos primeiros anos, não tinham licença de se instalar em terra. Estão nos barcos, é ali que passa realmente a monção, o tempo em que não é possível navegar, estão ali, até que um ou outro, e penso que os dois primeiros foram dois padres da Companhia de Jesus, obtiveram licença
para fazer uma casinha em terra. Bom, eu até julgo que ainda hoje, agora nestas obras de escavação para a instalação do museu, apareceram os vestígios dessa primeira casa que os europeus fizeram em Macau. Julgo eu que é disso que se trata. Seja como for, esses são os primeiros, mas rapidamente, à sombra dessa presença dos missionários instalados, vão muitos mercadores, vem gente para abastecer os mercadores, vêm comerciantes da terra, vêm os aguadeiros, vêm os que vendem frutas e hortaliças, vêm as raparigas que os marinheiros sempre chegam, e faz ali, à volta do porto de Macau, uma pequena aldeia. Essa aldeia não tarda que tenha um bispo, e quando tem um bispo é cidade. Isso acontece poucos anos depois. Entretanto, a China compreende que só tem a ganhar com a presença daquela gente. Desde que nós comprávamos e pagávamos o que comprávamos, vendíamos o que eles lá não tinham. Chamámos a nós, por exemplo, a obrigação de fazer o trato comercial entre a China e o Japão, que era precioso, era do Japão que vinha a prata. Bom, quem fazia isso era uma nau de portugueses. Todos os anos ia a nau da China, ia ao Japão, vinha carregada de prata. Bom, era, portanto, uma presença de interesse mútuo, uma presença de paz, de lucro, de comércio e, rapidamente, uma presença de cultura. Eu penso que os primeiros portugueses saíram dos barcos, entraram em terra, abrigaram-se em cabanas ou sob os penedos. Bom, mas não tiveram a surpresa que eu vou ter, que é uma pessoa que me oferece-me, e isto é muito curioso, uma pataca. Uma pataca ainda tem curso legal, é uma moeda que corre e vale, mas está a acontecer esta coisa curiosa. Isto tem um fim. É que isto termina, como em Macau, é que tudo termina no jogo, é para as pessoas poderem jogar na máquina. Simplesmente, os portugueses chegam ao fim da viagem, tão encantados com o pavilhão que querem levar uma recordação dele. Então, em vez de jogarem a pataca e de arriscarem, guardam-na e levam-na como recordação. A entrada no pavilhão de Macau tem um forte simbolismo. Faz-se aqui por uma varanda, tem de um lado as velas das embarcações. Reparem que a primeira é branca, branca com a cruz de Cristo. É a nau quando sai do Tejo. Depois vai sendo cada vez de uma tonalidade mais escura, mais queimada. A última já é cor quase de sangue velho. Era isso que acontecia às velas dos navios. Iam enegrecendo com o tempo. Mas se de um lado tem as velas, do outro tem o dragão que representa a Ásia. Os navios navegam ao longo do dragão, como que contornando, tentando. Passados poucos anos, já os portugueses tinham estabelecido um comércio muito ativo. Junto de mim está uma reprodução de um biombo Namban. Isto é uma obra de um artista japonês, mas que se podia ter passado perfeitamente na praia de Macau. Vem o navio, vem carregado de portugueses, são fidalgos portugueses, vem carregado de mercadorias, barricas, malas de cânfora, frascos de porcelana, fardos de fazendas. É
todo o comércio que já está a atuar e que vai fazer nascer uma grande cidade. A história que aquela varanda conta termina por uma citação de um autor inglês. Macau é um caso único. É realmente uma situação única na história da expansão dos povos europeus. Dois países praticamente antípodas, um em cada lado do mundo, Portugal e a China, que se encontram num encontro de culturas que dura quase 5 séculos, que é da utilidade mútua, ganham os portugueses, ganham os chineses, e durante todo esse tempo não há um só conflito. Pelo contrário, todos têm a ganhar. A China realmente faz o seu comércio, vende as suas mercadorias, encontra um refúgio e um espaço de paz, de reconciliação, mas também recebe. Os portugueses levam à Ásia os primeiros prelos tipográficos, os primeiros livros impressos, os primeiros hospitais, as primeiras universidades, as primeiras armas de fogo, novos métodos de navegação, todas as técnicas do Ocidente. Quer dizer, é através deste encontro que cada um obtém aquilo que não tinha e que o outro já dominava. E eu acho que ainda não está feita a conta final. Só daqui a muito tempo, se poderá avaliar quanto a velha China fica a dever a esta Europa que nós somos, pelo nosso respeito pelos direitos humanos, pela nossa aplicação do Código Civil, pela nossa implantação de tribunais como a justiça humana, pela nossa humanidade civilizada e civilizadora. Penso que a principal importância de Macau na história da civilização não foi no plano económico. Olha, eu tenho aqui um livro, eu devo dizer que eu já tenho escrito muita coisa, mas o livro de que tenho mais vaidade é este. Peço-lhes que leiam aqui estas 3 letras. Esta são 3 caracteres, não são letras. Diz Portugal. E esta é história concisa. O livro, a primeira edição deste livro, saiu em Pequim. Não tem nada a ver nem com as autoridades de Macau, nem com as autoridades de Lisboa. Foram os intelectuais das universidades de Pequim que se interessaram pela história de Portugal e fizeram a tradução deste livro. Bom, vejam o livro. Eu aqui, a única coisa que entendo são as 2 primeiras letras do nome do autor, JH, e fiquei a saber que em chinês é assim que se escreve Saraiva. Mas este é apenas um de muitos livros. Eu queria lhes mostrar aqui a história das Armadas. A História das Armadas é um livro que existia na Academia das Ciências, um livro raro e que conta, ano após ano, as armadas que saíram do Tejo e foram caminho da Índia, e foram alguns destes navios que saíram da Índia e foram até Macau. Queria-lhes mostrar este livro. Quem se interessar pela história de Macau, eu admiro muito este livro. Este é apenas o primeiro volume de uma obra de 5 volumes. Uma obra que se intitula modestamente Cronologia da História de Macau. Cronologia realmente é da professora Beatriz Bastos da Silva,
pertence à nossa Academia Portuguesa da História e que conta aqui, ano por ano, isto são factos passados, reparem, aqui a coluna dos anos. Gosto muito deste livro por uma razão. Aqui não há catecismos, aqui não há a ideia de mostrar que o caminho foi por ali ou por aqui. Aqui há datas e factos objetivos. E desses factos nós só nos podemos orgulhar. Os portugueses em Macau puseram realmente em contacto o Oriente com o Ocidente, fizeram o mundo mais perto e fizeram os homens mais irmãos. Senhores telespectadores, o nosso tempo está a chegar ao fim e nós não podemos percorrer senão uma pequena parte do pavilhão de Macau na Expo 98. Bom, mas por aquilo que vimos, eu não tenho razão nenhuma para esconder que em parte alguma desta grande exposição se sente tanto o orgulho de ser português, se ausculta tanto a verdadeira alma de Portugal, como aqui, neste pavilhão que representa uma parcela longínqua do Portugal lá no Pacífico. Bom, e pensando bem, existe uma razão para isso. Como sabem, esta é a Expo 98, a última exposição do século. E Macau, onde vai terminar a administração portuguesa em 99, precisamente no dia 20 de dezembro de 1999, teve aqui a derradeira oportunidade de mostrar a Portugal o que foi e o que é. Eu acho que estamos todos devedores ao governo e ao governador de Macau pela forma realmente emocionante como conseguiu fazê-lo. Eu devo-lhes ter sentido aqui tanto o encanto, a nobreza, o orgulho de ser português. No dia 20 de dezembro, 5 dias antes do Natal, vai terminar ali o período da história portuguesa. Vai descer nos mastros a bandeira azul e vai subir uma bandeira verde. A bandeira verde, que é a cor da esperança, e o novo sinal de Macau vai deixar de ser a esfera armilar com as 5 quinas, as 5 chagas do Senhor. Vai ser uma bandeira com a flor de lótus. A flor de lótus é uma flor que, segundo a mitologia chinesa, é uma flor eterna, uma flor que nunca mais morre. Assim seja, assim aconteça com Macau. Os valores humanos, os valores de solidariedade, os valores em que os homens, todos filhos do mesmo Deus, são todos irmãos entre si, que esses valores fiquem para sempre em Macau.
Música